Ora, a questão é muito interessante que ela nos traz e obriga-nos a uma grande reflexão. O que é que pode levar uma mulher a abdicar dos atributos femininos, como ter um peito bonito ou a capacidade de engravidar no auge da maturidade? A resposta é simples: salvar a sua vida acima de tudo. Tamara tinha 41 anos quando descobriu que tinha uma mutação genética que lhe dava 80% de probabilidade de ter cancro. Com uma história familiar marcada por doenças oncológicas e a morte de pessoas queridas, Tamara tomou uma decisão dificílima e, imagino, muito dolorosa: tirar as duas mamas, o útero, os ovários e as trompas. Portanto, os efeitos desta intervenção radical fizeram-se sentir, obviamente, na sua vida pessoal e profissional. Vamos descobrir como é que foi. Chama-se Tamara Milagre. É extraordinário. Vamos lá. Olá. Como está? Ótimo. Vamos, está sempre ótima. Igualmente. Ah, não. Bom, já me tinha esquecido realmente deste apelido. Bom, ora, a Tamara, quando começar a falar, vai-se perceber que há aqui o ligeiro sotaque, não é? Adotou Portugal como o seu país do coração, não é? Mas a sua história está cá em Portugal há 20 anos, mas nasceu na Alemanha, não é? Sim, exatamente. Na Alemanha. 22. E curiosamente, era muito feliz por lá, mas gostou muito de Portugal. Mas vamos primeiro ao início, portanto, infância muito feliz, muito tranquila, não é? Muito, muito. Uma criança muito amada e muito bem integrada na família. Ora, é a típica fotografia parece quase um fatinho da festa de cerveja. Da festa de cerveja, assim, não sei se é Baviera. Não era na Baviera, mas a minha mãe gostava, pronto. Então. Mas ficava muito bem. Portanto, as coisas correram sempre muito bem, até que aos 14 anos, não é? Há o grande sobressalto, o primeiro grande sobressalto, que no fundo vem ter aqui onde nós estamos hoje, que nos faz estar aqui ao lado uma da outra hoje. Exatamente. O que é que aconteceu quando tinha 14 anos? Bom, aos 14 anos, portanto, no início da minha adolescência, uma altura em que a filha precisa mais da mãe, claro, a minha mãe recebeu o diagnóstico de um cancro da mama. E o cancro da mama foi assim um golpe muito duro para a família, porque, como já disse, eu em especial precisava muito dela, porque eu tinha muitas novas coisas para descobrir e discutia com ela. No entanto, eram muito próximas, não é? Muito próximas, sempre muito próximas. A minha mãe era a melhor mãe do mundo, sem sombra de dúvida. Então, um aplauso já para isso, que é bom, é bonito. Era a melhor mãe do mundo, portanto, fazia-lhe muita falta. Aos 14 anos as mães fazem muita. Ela descobriu o nódulo, fez uma biópsia, portanto, confirmou o diagnóstico do cancro da mama, depois foi operada, tiraram primeiro o seu tumor. Ela acordou muito feliz para uma semana depois ser novamente operada para tirar a mama toda, porque afinal de contas não deu para preservar a mama. A seguir fez a quimioterapia e a minha mãe passou muito mal com a quimioterapia. Chegava a ficar 3 dias acamada, só a vomitar. Tinha uma reação muito tóxica à quimioterapia e de forma que ficou, de facto, com as mãos todas amarelas, de uma hepatite tóxica, basicamente, que ela fez. Nunca tinha ouvido esse efeito. Também estamos a falar de há muitos anos atrás, não é? Muitos anos atrás e as coisas eram um bocadinho diferentes, não é? De qualquer forma, convivi esse sofrimento e essas consequências. Tinha muito medo que ela morresse, não é? Então, esse era o medo principal. Esse é o principal, que é uma coisa que assombra a nossa infância e assombra a nossa vida sempre, não é? Claro. É perder os progenitores, não é? E tive uma reação um bocadinho paradoxa, devo dizer, porque quando a filha precisa da mãe e a mãe não está a funcionar a 100% e a filha está em plena adolescência, o medo transformou-se numa forma de revolta, digamos. Eu fiquei quase zangada, porque eu precisava tanto dela. Eu só, anos muito mais tarde, quando analisei esta situação absurda, eu pedi a chorar, desculpa, a minha mãe, porque eu tinha... Portou-se mal.
portei-me mal, mas era o amor. medo a consumir-me. Era amor de uma outra maneira. Exatamente, precisamente. Mas não era... Por isso digo, é um paradoxo. É um paradoxo, sim. Mas olha, não sei se é por causa disso, de certeza que é. Licenciou-se na área da saúde. Pois, exatamente. Eu depois tirei o curso de enfermagem. Uma das primeiras coisas que fiz foi arranjar o processo da minha mãe. Pedi a um médico o processo da minha mãe porque queria estudar e mais alguma coisa sobre a doença dela. Na altura não percebia grande coisa do assunto, não é? E depois eu queria perceber o que se passou, porque ela ficou de facto tão mal, eu queria entender isso. E houve um relatório que dizia que tinha gânglios afetados, outro dizia que não, e eu queria entender qual era o caso. Porque faz toda a diferença quando o cancro começa a migrar para outras zonas do corpo, fica tudo diferente. E então, pronto, estudei isso, mas na altura ninguém fazia ideia que podia ser uma mutação genética. A sua mãe reconstruiu assim. O peito e... Não, nunca reconstruiu o peito, não. Ela nem nunca se conformou não ter peito, mas ela nunca pensava que teria a possibilidade de reconstruir. Não se pôs. Bom, mas a vida continuou e ela esteve... Portanto, ela com 44 teve um cancro da mama e ela viveu o resto da sua vida aterrorizada por voltar a ter cancro. Tem a noção disso, que ela viveu aterrorizada? Sim. Cada vez que ia aos seus exames de rotina não, de controle, de follow-up, claro, a seguir a doença, ela 3 dias antes entrava em parafuso. E nós sempre... Sabe, quando as pessoas não passam pela experiência, não têm ideia o que significa ser um doente oncológico. Essa é a verdade. Eu hoje em dia já tenho uma noção diferente porque já convivi muito mais com a doença e também por outros motivos e por outros familiares. Mas a pessoa, uma vez doente oncológica, nunca mais se livra do medo de voltar a ter cancro. É um facto. Portanto, é uma espécie de uma espada que se mantém aqui, que se vai será levantando. Desta vez que vamos ver metástases? Exatamente. Será desta vez. Só vivendo, como diz, mesmo contado já é assustador. Agora, o que também se passava no seu caso familiar, Tamara, é que havia muitas outras pessoas que também tinham tido cancro. Não da mama especificamente, mas tinham tido cancro. Pois, só que eu na altura era tão jovem que não relacionava nada com nada, não é? Para já, a minha mãe já tinha cabelo e, portanto, já estava tudo acabado. Não é nada isso, mas para os outros é assim. Quando a pessoa já está com cabelo, está ótima. Pronto, já passou. Já voltámos à normalidade. Já passou, mas, no entanto, tem montes de sequelas do tratamento. Disso ninguém fala, disso ninguém se apercebe. Sou a própria pessoa. Claro. Mas pronto. Depois tinha uma tia paterna que teve um cancro da mama. E eu ouvia falar, foi basicamente ao mesmo tempo da minha mãe. E eu pensei, bom, só houve cancro aqui por todo lado e eu precisava de arrumar a minha cabeça de adolescente, não é? Claro. Porque também tinha outros problemas para resolver. A adolescência tem muitos problemas. Muitos problemas. Aliás, só tem problemas. Só tem problemas. Portanto, a verdade é que foi sabendo que havia outras pessoas, não é? Ou seja, havia quase como uma teia familiar que dava a entender que havia ali um mapa genético, que obviamente não se preocupou nessa época, mas que mais tarde veio a perfilar-se na sua cabeça. Portanto, já foi no decorrer da sua atividade profissional, isto já cá em Portugal, não é? Porque, entretanto, fica a viver cá. É mãe, tem 2 filhas, portanto, foi nesta altura, então, que eu julgo que conheceu uma jovem, não é? Uma jovem grávida, que a Tamara nunca mais esqueceu. Não, porque já vai perceber porquê. Conte-me. Portanto, porquê? Enquanto enfermeira, trabalhava na ginecologia, obstetrícia, e um dia recebemos uma grávida de 27 anos, que estava grávida de 29 semanas, e entrou no nosso hospital para fazer uma mastectomia por ter um tumor na mama já avançado. Eu tomei conta dela no recobro, ouvia o batimento cardíaco do bebê, olhava para o corpo mutilado dessa jovem mulher e perguntei a mim própria o que aconteceu aqui, o que correu mal aqui, como chegou a esse estado.
Eu depois segui as consultas dela, ficámos amigas, e ela contou-me que, de facto, tinha tido 2 tias paternas que morreram aos 40 anos com cancro da mama. E eu, ui! Começou a fazer contas. Eu também tenho 2 tias, porque, entretanto, outra tia também ficou doente. Depois, a primeira da mama ficou com cancro do ovário. E, perguntando melhor, eu percebi, e só décadas mais tarde, que a minha avó paterna tinha morrido com cancro no ovário. Eu não fazia ideia porque era pequenina. Pois, era uma coisa só me lembrava que ela se estava sempre a queixar de dores, não sei o quê. E... Bom, a Tamara então desenvolve na sua cabeça uma ideia que antes de ficar doente eu vou ser uma pré-vivente, não é? Que é a expressão que usa. Pré-vivente, sobrevivente à predisposição de desenvolver cancro. Certo. Portanto, explique lá isso. Para já, vou só dizer, quando eu me apercebi, por causa deste encontro, com esta rapariga, o destino juntou-nos, esse encontro levou-me a pedir um aconselhamento genético para mim, em que percebemos rapidamente que estava mais do que indicada para fazer um teste genético. Ainda por cima tenho 2 filhas, tenho 4 sobrinhas Bom, e o resultado então veio 3 meses mais tarde, positivo para a mutação BRCA1. É aquela história da Angelina Jolie. Que dá 80% de hipóteses, não é? Pronto, é isso. Dá altíssimo para cancro da mama. Quando recebi esse resultado positivo, a primeira coisa foi ligar para a Alemanha porque não tinha certeza se era do lado materno ou do lado paterno. Pois a minha mãe também tinha tido um cancro antes da menopausa. E então, ótimo. Agora, qual é o lado de onde vem? Liguei para a minha tia, então sobrevivente do ovário ainda, e disse, tia, tu sabias que nós temos uma mutação na família? E ela disse, sim, nós já sabemos desde 2006. Eu disse, e não me disseram nada porque... Ela disse, sabes, nós tentamos conversar com os teus tios, mas fomos logo reprimidos de forma... Vocês sempre e a vossa conversa de cancro. Portanto, toda a gente já falou, já se fartou do tema cancro, porque, de facto, toda a gente estava a morrer de cancro na nossa família, do lado paterno. E então houve aquela reação de rejeição dessa informação e a minha tia desistiu a comunicar mais. Vamos fazer de conta que isto não existe. Vamos esquecer, assim não vai... Vamos meter para debaixo do tapete até que vai aparecer. A verdade é que este teste genético para si foi uma espécie de... Foi como se tivesse descoberto que o seu corpo tinha uma bomba relógio. Era uma espada por cima da minha cabeça que podia cair a qualquer momento. Ora, uma pessoa tem 41 anos, já tinha 2 filhas. Portanto, planeamento familiar estava de qualquer forma concluído, mas a mastectomia é muito diferente da histerectomia total, que eu opcionei por isso, já explico porquê. Porque quando uma mulher tira os ovários, entra em menopausa imediata. Claro. E isso interfere diretamente com o nosso organismo. Com muitas coisas. Imensas coisas. Sabe de que estou a falar? Sei, estou lá agora. Portanto, eu tinha muito mais medo dessa cirurgia do que tirar as bombas relógio. As bombas relógio. Porque as bombas relógio era simplesmente uma questão estética e vive-se perfeitamente sem estas bombas relógio. Ainda por cima, quando nos estão a apontar uma pistola ao peito. Mas, Tamara, vamos lá. Neste momento, as senhoras e os senhores lá em casa vão dizer, então, ainda não havia nenhum problema. Exato. Havia uma predisposição, está bem, havia uma ameaça, mas sim, tirou as 2 mamas? Então, obviamente. Então, se eu tenho 41 anos, tenho 2 filhas pequenas, fico à espera de ficar doente com um cancro e faço a mesma cirurgia e quimioterapia e fico com as sequelas todas? Isso, para mim, não era lógico. Não servia. Agora, outras pessoas podem ter outra opinião. Mulheres em idades diferentes podem não fazer isso e estão no seu direito e têm que tomar as suas decisões na função das suas necessidades. Eu tomei a decisão conforme a minha necessidade. Eu queria cá estar para criar as minhas filhas. E os seus netos. Olha, mas tem um marido ou um companheiro. Ora bem. Ora, e o que é que ele disse? Olha, eu vou agora tirar um bocadito aqui de mim, vou aqui tirar um pedaço que até
costuma dar alguma alegria. O que é que ele disse? É assim, teve a reação mais saudável que se pode ter. Ele disse imediatamente: tu fazes o que entenderes, eu confio na tua decisão, porque ele sabe que eu sou uma mulher que pensa nas suas decisões e que também estou a Ele pensar... é alemão ou português? É português, veja só. Um português sensato! Um português sensato! Sim, um sim. português Um sensato. exemplo para muitos. Um bom exemplo. Não, mas de facto, isto é uma decisão que, embora seja intrinsecamente pessoal, é de casal também, não é? Mas repare, ele prefere uma mulher sem mamas do que uma mulher morta. Estamos entendidos. Então. Acabou. Já deu completamente aqui a mais importante de todas as mensagens que se pode passar. Mas, entretanto, resolveu fazer mais. Pois, para já, uma mulher hoje em dia que faz mastectomia preventiva por esse motivo de alto risco, não precisa de ficar sem mamas, é importante também realçar isso. Inclusivamente, hoje em dia já fazem a cirurgia com reconstrução imediata e tudo e mais alguma coisa. De expansores e não sei o quê, que acho que é não. dolorosíssimo. Há várias técnicas, as senhoras devem informar-se muito bem, pedir imagens dos resultados dos respectivos cirurgiões, porque também é importante perceber como trabalha, e também pedir uma segunda ou terceira opinião, porque não. E depois... 80% de hipóteses de ter, ficou com quantas hipóteses de não ter? De não ter, eu reduzi imenso o risco, ou seja, dos 80 baixei para 3. Fazendo o resto. Estamos a falar em cima ou em baixo? Estamos a falar dos dois. Não, aqui em cima o risco do cancro da mama não está igual a 0, porque ficam sempre umas célulazinhas da glândula mamária assim para a axila que não se conseguem raspar todas. Pronto. Mas não vamos pensar nisso. Reconstruiu? Sim, reconstruí. E está feliz? Sim, estou felicíssima. Quer dizer, podia ser uma coisa mais bem feita, porque também tive uma complicação e não sei o quê, mas isso não interessa. Eu estou cá para contar a história, não é? Isso é que é importante. Já chegámos a essa conclusão. Já chegámos a essa conclusão. Agora, porquê que decidiu tirar tudo o resto? E ainda estava em idade fértil. Mais do que fértil. Sim. Ai, queria tanto bebês. Eu gosto muito de bebês. Agora estou à espera dos netos, mas só daqui a uns anos. Porquê que resolveu retirar o resto? Porque ainda hoje em dia, Júlia, 2019, não há um diagnóstico precoce para cancro do ovário. Isso é um facto que leva os médicos a afirmar que a portadora de mutação BRCA tem que tirar os ovários o mais tardar aos 40 anos. BRCA1, 35, BRCA2, 40 anos. Porque o cancro do ovário existe, é uma ameaça real e é muito mortífero. E muitas vezes é diagnóstico em fase tardia, precisamente por não haver diagnóstico precoce. Por isso, a abordagem cirúrgica é a única escolha. Como lhe disse, atrasei um bocadinho. Eu também achava que o risco da mama é altíssimo de qualquer forma, porque tenho mutação paterna e, adicionalmente, uma mãe com cancro da mama. Portanto, o cancro estava assim já a espreitar mesmo, né? E então, um ano mais tarde, avancei com histerectomia total. Porquê? Porque, normalmente, só é preciso tirar as trompas e os ovários, porque o cancro do ovário maioritariamente nasce nas trompas e o útero não é preciso tirar. Só que eu queria, como não tinha tido cancro e para manter a minha qualidade de vida, isso foi a minha informação, a minha decisão informada, eu queria fazer uma baixa dosagem de estrogênio através da pele com um penso. E se ficasse com o útero, teria que fazer outra hormona adicional que me baixa o risco para cancro do útero. Isso é uma questão muito técnica, mas técnica e tem que ser muito bem informada. Muito bem informada. E que eu julgo que tem muito a ver com o facto de ser uma profissional de saúde, também acho. Isso fez-me perceber muito mais rapidamente as questões. De qualquer das maneiras, entrar na menopausa, porque isto imediatamente entra na menopausa com 41 anos, isso tem implicações. Tem. O que é que aconteceu, Tamara? A minha médica disse, a gente mete já o penso na sala de operações. Eu disse, não, deixa estar. Eu
quero primeiro começar a sentir o que é aquilo da menopausa. Eu estou a rir porque não demorou nem um dia, portanto, na noite a seguir a cirurgia, acordei com uma onda de calor daquelas que nunca mais tive na minha vida. Mas não tive tempo para tirar a roupa longe da cama. Eu fiquei doida com aquilo e o dia seguinte disse à médica: venha, põe aqui o peso, põe aqui o peso. 1 ou 2. Portanto, mas isso, a menopausa traz, além dos calores, traz outras coisas que, por exemplo, das quais eu padeço, por exemplo, que é irritabilidade, humor alterado, muito menos paciência, ou seja, não é tanto questões físicas, sim, mas, no meu caso pelo menos, mas mais emocionais. Fico uma birra, quando tenho uma birra não é uma birra, é uma montanha de birras. Portanto, sentiu isto também ou não? E sabe o que não é justo? Que uma mãe entra na menopausa e a filha na adolescência. Exato. É muita birra junta na mesma casa. Mas é preciso manter o diálogo aberto. Coitado e explicar. Do seu marido. Nós estamos assim por causa das hormonas. Portanto, dão-nos um minutinho e já volta ao lugar, não é? Portanto, tem piada quando, portanto, mais pequenina eu embirramos um bocadinho. Dizemos, é dos hormonas, pronto, vamos acalmar, damos um beijinho, está feito. Mas sentiu isto tudo? Sim, imenso. É verdade. E ainda hoje, quer dizer, eu acho que a idade também não ajuda a aturar gente parva, não é? Essa falta de paciência está cada vez mais diminuída. Eu gostava muito de falar consigo. Sim, pois vamos. Eu gostava muito de falar consigo. Não há, de facto, a idade não ajuda, mas no seu caso ainda tinha só 41 anos. Pois. Portanto, mas diga uma coisa, isso não há afeto, entre outras coisas, a menopausa traz também menos resistência física, não sei se nessa idade é a mesma coisa ou não, menos resistência, há pessoas que têm problemas de sono, enfim, há uma série de teve isso tudo? Veio o pacote inteiro ou não? Depois, de facto, engordei um bocado. Eu não sei se foi psicossomático, porque uma mulher em menopausa dizem que fica mais gorda e não sei o quê, mas engordei um bocado, senti-me mais inchada. Depois comecei a pôr o cabelo de jeito, já a senhora mais... queria estar em conformidade com o modelo. Sim, eu pensei, pronto, agora tens essa idade, estás-te a sentir assim e... Olha, há uma coisa... Eu estou a chorar de rir também. Se tiver um lenço lindo... Deve ser a primeira... Tenho um lenço? Tenho lenço, é coisa que não me falta. Mas é a primeira vez que eu acho que temos uma conversa aqui sobre cancro e que, graças a Deus, nos estamos a rir. Uma das razões que nos estamos a rir é porque ele, de facto, não apareceu, e ainda bem. Mas nem tudo é luminoso nesta história. Não, claro que não. Só não fiz uma pergunta, não vai levar a mal para fazer, que é, sexualmente as coisas também mudam um bocadinho. Mas impecável, como o parceiro é uma pessoa saudável também, as percebeu, coisas... portanto, sim, recorreram àquilo que era necessário e as coisas... Nem era preciso muita coisa, diga. Pronto, ainda bem. Infelizmente, a tal rapariga que fez com que fizesse este caminho para ser uma previvente, peço desculpa, previvente desta doença, ela não escapou. Não. Essa minha amiga, infelizmente, 2 anos mais tarde, faleceu, deixando cá 2 filhas menores, uma delas da bebê de 2 anos, que nasceu connosco. E quando ela estava a morrer, eu prometi-lhe a ela que isso não voltava a acontecer nem às filhas dela, nem às minhas. Isso foi uma promessa que eu lhe fiz. E essa promessa e a gratidão de ter apanhado a mutação antes de ter sido apanhada pelo cancro fez-me criar uma associação. Que é Evita. Evita. Como diz o nome, evita ter um cancro em idade precoce e morrer dele porque ninguém
Olha, na sua opinião, está suficientemente... esta informação corre? Temos todas as mulheres e homens têm direito a fazer um teste que despiste geneticamente esta predisposição? Ou isto é uma coisa realmente só para gente muito informada e com grande capacidade económica? O Serviço Nacional de Saúde comparticipa isto? Participa? Sim. É assim, não é toda a gente que pode fazer o teste genético. Sim. Porque cada teste genético também tem implicações enormes. Para já, custa algum dinheiro, mas, entretanto, custa 10 vezes menos do que custava na minha altura. Os preços vão reduzindo. Depois da Angelina Jolie também nasceram montes de laboratórios a oferecer. Viva a Angelina Jolie! Viva a Angelina Jolie! Não, fez realmente baixar drasticamente os preços, isso foi uma coisa boa. Agora, uma pessoa tem que ter uma indicação, não é? Eu não vou fazer um teste genético para despistar uma doença se não tiver indicação para isso. Portanto, a ideia realmente aqui é deixar que, se existirem 2 ramos da família, que de facto... Não é preciso ser 2. Portanto, se temos de uma linha ou paterna ou materna vários casos de cancro ao longo de várias gerações, e depois o cancro do ovário, entretanto, também é indicação. O cancro de mama no homem é uma indicação para fazer um teste genético. Depois, a pessoa ter, por exemplo, cancro da mama e ovário ao mesmo tempo, 2 cancros primários, tumores múltiplos numa mama na altura do diagnóstico. Há, assim, umas indicações que levam a pensar que essa pessoa possa ter uma alteração genética. E procurar então o melhor caminho. Exato. Olha, a sua mãe acabou por morrer também de cancro da mama. Também. Apareceu depois outra vez. Ninguém estava a contar com isso. Porque a minha mãe, eu tinha pedido à minha mãe, quando fiz a mastectomia, sabia que não podia mexer grande coisa, não é? Imaginava eu, não fazia ideia, não tinha informações sobre isso. São tudo coisas que já estão na nossa página, essas informações. Porque não sabe que depois da mastectomia não pode tirar um copo para beber água. Não consegue levantar o braço. Eu não sabia, estava sozinha em casa, portanto... Os copos passaram para baixo. Pois. Adaptámos-nos. Adaptámos-nos. E eu pedi à minha mãe para vir ter comigo. E disse, tenho uma pequena cirurgia. Não contei nada daquilo que ia fazer da mega cirurgia, porque não queria preocupar a minha querida mãe. As filhas não querem preocupar as mãezinhas, não é? E depois, quando ela veio e percebeu o que se passou, ela ia desmaiando e disse, estás maluca, o que é isto, não sei o quê. Eu expliquei-lhe. E ela disse, eu não sei se seria essa coragem, tirar a minha outra mama se tivesse essa mutação. Então, não é? Quando a minha mãe veio cá, a última vez, em 2012, sai do aeroporto, tira a mala do tapete e faz uma fratura espontânea aqui das vértebras. Qual é a causa? Ou osteoporose ou metástases ósseas. O que aconteceu? A minha mãe fez 6 meses antes uma ecografia da mama, não tinha nada. 6 meses depois tinha um cancro metastático e morreu 3 meses mais tarde. E quando ela foi diagnosticada com este cancro, 30 anos mais tarde, com essas coisas típicas de uma mutação BRCA1, são questões técnicas. Eu pedi aos médicos na Alemanha para fazer um teste genético, porque eu tenho mutação paterna. O meu irmão, pai de 4 filhas, não tinha mutação paterna. E eu disse aos médicos que minha mãe não tinha irmãos, portanto não havia uma história familiar evidente. E eu pedi aos médicos, temos que ter certeza, porque eu tenho 4 sobrinhas. E eles concordaram imediatamente. E a minha mãe, eu fiquei com ela em casa. Entretanto, ficou fraca demais para ir ao hospital para fazer a colheita. Eu tirei-lhe o sangue ainda em casa e levei para o hospital e disse, está aqui, façam o teste, porque temos que saber das minhas sobrinhas. E depois, verdade, também a minha mãe era portadora de mutação BRCA1, por isso teve esse segundo cancro da mama contralateral, multifocal, triplo negativo, e o meu irmão é portador da mutação materna, ou seja, as minhas sobrinhas também agora estão em vigilância. Se tivesse feito isso há 30 anos atrás, a sua mãe ainda estava cá?
estava muito bem e recomendava-se que ela estava ótima, estava numa ótima fase da sua vida e muito feliz. Ai, Tamara, é tão lúcida a falar sobre isto e ao mesmo tempo tão... vai tendo aqui algum humor, mas... Não, isso é para perceber também. As pessoas têm que perceber que, mesmo que tenhamos uma mutação daquelas, a vida continua e muito bem e com qualidade. E temos que... E é uma grande mais-valia. Saber mais conta. Acabamos de fazer uma campanha sobre isso. Claro. Aliás, vão fazer qualquer coisa, não é? Ao longo destes 8 anos de trabalho ativo contra o cancro, que a Tamara tem conhecido muito... a Tamara, peço desculpa. A Tamara tem conhecido muita gente e travado várias amizades. Uma pessoa quis deixar-lhe uma mensagem. Quer ver? Quer? Oi! Oi! Vamos lá ver. O que é que vem aí? Oh, oh. Minha querida Tamara, aqui estou eu para te dar um beijo enorme nesse coração gigante que tu tens. É tão curioso ser aí nessa casa onde eu te conheci. Há cerca de 6 anos, era a minha bebé, já passa um bocadinho de 6 anos, exatamente nessa casa e na presença da Júlia, fomos as duas chamadas para falar sobre cancro e a partir daí nunca mais nos largámos, tanto profissionalmente como amigas. Adoro-te, miúda, trazes uma força imensa para tudo o que fazes. E é um prazer partilhar projetos contigo e, acima de tudo, partilhar a vida contigo. Tenho-te no meu coração e espero que esta aliança continue por muito tempo. E já agora vemo-nos amanhã. Amanhã temos trabalho entre mãos. Adoro-te. Ora, isto é a doutora Marta, não é? Doutora Marta, a doutora Amorim. Marta, eu nunca a vi tão entusiasmada na vida. Uau! Ela é uma ótima profissional, ela ajuda Ela tanto. é uma geneticista, não é? Geneticista, médica geneticista, altamente profissional, muito competente e, nomeadamente, ela ajuda-me imenso a identificar portadores de mutação e juntas já salvamos imensas vidas e já agora, Marta, se estiveres a ver, eu também te adoro e obrigada igualmente, a tua força é inacreditável. E amanhã vão estar juntas porquê? Vão almoçar? Não, amanhã vamos mais uma vez ir lá fora para aumentar a literacia em saúde dos portugueses. Vamos falar numa grande conferência que se chama Visões do Futuro, da DECO Proteste, que é neste momento está a decorrer já, hoje e amanhã. Amanhã, às 4h30 da tarde, estaremos no auditório principal do pavilhão Carlos Lopes para explicar em conjunto, numa sessão informativa, muito interativa. É para ser uma coisa engraçada, para as pessoas não adormecerem também, não é? E, portanto, vamos explicar tudo e esclarecer as dúvidas todas. Portanto, às 16h30 da manhã, Lisboa, Sim. Pavilhão Carlos Lopes. Exatamente. Tamara, agora acertei o nome, Tamara. Muito obrigada mais uma vez por nos termos encontrado, porque só essa possibilidade de dizer juntas salvámos muitas vidas. Sim. Salvar muitas vidas é tão bom. É o melhor que há. É o melhor que há melhor e que há. tudo porque olhou para si, para a sua história e que retirou daí conclusões. E porque deve ser uma grande profissional de saúde. Um grande aplauso. Um grande aplauso. Muito obrigada. Até à próxima. Vamos nos ver mais vezes, com toda a certeza. Obrigada.